de vida. Pastor, seja bem-vindo para tratar de um assunto um pouquinho, polêmico. Verdade. Obrigado, Cineia, mais uma vez. E estamos aqui para falar do que a palavra diz, né? Então, polêmica para alguns, revelação para outros, mas vamos falar, dá para falar. Então, quando você fala em revelação, vamos aproveitar e explicar o que é o Evangelho da Graça. Então, o Evangelho da Graça é a mensagem de Deus para esse tempo, né? Para as pessoas. É uma mensagem que diz: você é perdoado, você é livre. Alguém morreu por você e quer você perto, né? Te ama. Essa é a graça de Deus, é o favor imerecido do Senhor. E qual é a diferença, pastor, entre Evangelho da Graça e Evangelho do Reino? Então, é um evangelho só um evangelho, com vários aspectos. Nesse caso, o aspecto da graça, da mensagem da graça, que fala do perdão, da restauração, do sacrifício de Jesus, e o evangelho do reino, que fala da recompensa lá no final. A graça, ela aponta para o caminho. O evangelho do reino fala do prêmio, do troféu lá na frente. Qual é o livro da Bíblia que fala da graça? Todos os livros, todos, sério. No Antigo Testamento, você vê a graça de uma maneira oculta. O Novo Testamento, ele revela que você viu no Antigo, ele traz a luz. Então, de Gênesis a Apocalipse, você vê a graça. E aonde está escrito o Evangelho da Graça, pastor, na Bíblia? Romanos capítulo 1, as epístolas de Paulo, todas ele fala, Romanos, Coríntios, e Atos também. Atos, o próprio apóstolo, ele fala do Evangelho da Graça, do ministério dele, da carreira e do ministério que o Senhor deu para ele, contanto que ele pregue o Evangelho da Graça. Atos 20 e 24. Hoje, na sua opinião, ou na opinião da Bíblia, qual é a maior manifestação da graça? Sem dúvida nenhuma, o amor de Deus por nós, Alcineia, porque nós, seres humanos, nós mudamos muito rápido, nós somos mutáveis, nós desistimos, nós reclamamos, hoje nós temos uma opinião, amanhã temos outra, a gente abandona as pessoas, mas a graça de Deus não nos abandona. O Senhor entregou o seu único filho, por amor a mim e a você. Agora, pastor, qual é a ligação entre graça e salvação? Eu diria, a Bíblia diz, é a mesma coisa. Nós somos salvos porque a salvação nós recebemos. Então Paulo vai dizer que eu sou salvo pela graça. Graça é dom, presente. Então nós fomos salvos pela graça. Não vem de nós, é presente, é dom de Deus. Então, a graça é o presente. Que presente é esse? A salvação. Entende? Mas como é que eu posso obter a salvação? Você só obtém a salvação crendo em Jesus, entregando. João 14, Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, pastor, existe uma dúvida muito grande de várias, inclusive dentro de várias denominações. Uma vez salvo para sempre ou não? Então, o que é a salvação, Alcineia? Ser salvo é receber a vida do próprio Deus dentro de si. Isso é salvação, é eu receber essa vida do próprio Deus. Quando eu recebo através do Espírito Santo, eu me torno filho de Deus. Filho. E a Bíblia diz que uma vez que você se torna filha de Deus, você não deixa de ser filho. Entende? Em João 14 mesmo, em João 10, Jesus falou que ele dá a vida e não toma de volta. Você já viu ex-filho? Não existe ex-filho. Então, esse presente, graça, essa salvação que o Senhor nos dá e que nos permite, nos torna filho, ele não pega de volta. Você é filho para sempre. Então, vamos continuar esclarecendo aqui. Já que eu aceitei, estou salva, é aí onde entra a graça. Então, mesmo que eu peque, eu não perco a salvação? Exatamente. A graça entra exatamente aí. A graça nos torna filhos de Deus. Essa vida eterna que o Senhor nos dá. Certo? Agora, por que as pessoas fazem confusão, Alcineia? Confundem a graça com a recompensa. Graça e reino.
A pergunta que você fez é fundamental, muito importante. Por isso são dois aspectos do Evangelho: a graça e o reino. A graça eu recebo, me torno filho. O reino eu conquisto. Agora, pastor, isso dá direito às pessoas a pecarem? Porque tem gente que acha, confunde o evangelho da graça e acha, não, agora eu já estou salvo, então agora eu posso pintar e bordar, aprontar o que eu quiser, viver como eu quiser. De maneira nenhuma. Eu digo que quem entende a graça de Deus, quem entendeu, quem recebeu essa revelação, que a revelação é você ter os olhos abertos, óbvio, olhos espirituais. Paulo fala que o Deus desse século cega o entendimento. Então quem viu a graça, enxergou, ele não vai pecar. É o que o Paulo fala, Romanos 5, ele diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde tem muito pecado, a graça superabundou. Aí no capítulo 6, versículo 1, ele já começa a dizer, então, espera aí, então aonde, porque tem muita graça, eu vou viver no pecado? Ele vai dizer, de forma nenhuma. Como que eu vou viver no pecado se eu já morri para ele? Entende? O senhor acha que há muitas igrejas ainda enfrentam muitos problemas com muitos membros, justamente por não entender isso? Quando eu recebo a vida de Deus, Ele não pega a minha velha vida e melhora, não. O Senhor te dá uma nova vida. Todo aquele que nasceu de novo, ele recebe uma nova vida. Não é Deus que entra no meu barco. Sou eu que vou para o barco de Deus. Ele que me traz para o barco dele. Entendeu isso? Muito bom. Conversei aqui com o pastor Rodrigo Mariano, da Igreja Videira, aqui em São Luís, falando sobre o Evangelho da Graça. Pastor, muito obrigada, viu, por tirar esse tempinho aí na sua agenda. Não, eu que agradeço. Amo falar da palavra de Deus. E realmente nós precisamos anunciar isso hoje. Falar para as pessoas que elas estão perdoadas, são livres, que tem uma coroa incorruptível para alcançar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Palavra de vida.